Japão e Ucrânia, dois países estão sendo cogitados para entrar na OTAN no futuro próximo, dão as suas declarações, seu posicionamento acerca dessa questão, enquanto o Brasil se posiciona na ONU, nem apoiando russos, nem apoiando ucranianos e justifica de maneira contundente o porquê dessa posição. Ron DeSantis deve se lançar ainda hoje como candidato, um dos pré-candidatos na verdade, né? Pelo Partido Republicano às eleições americanas no ano que vem, enquanto Macron ratifica uma lei, aprova uma lei, que proíbe viagens de aviões, pelo menos em curta distância. A gente está falando, pessoal, de trajetos como Paris, Lyon, Paris, Bordeaux, que vão estar simplesmente proibidos no país. Notícias importantes também relacionadas às Forças Armadas da Ucrânia, que fazem o ataque ao navio Ivan Kurs, que é um navio, galera, que protegia gasodutos que conectavam ali a Turquia à própria região da Rússia, e mais, 5 aviões da OTAN fazem um sobrevoo perigoso de reconhecimento na região do Mar Negro e até no Mar Azov. A gente tem também, pessoal, Joseph Borrell, uma das lideranças ali do bloco europeu, dando uma polêmica declaração e confundindo Belgorod com Belgrado, enquanto algumas fake news estão sendo colocadas aí, como ditas pelo Ministério da Defesa da Rússia, acerca de ter derrotado os insurgentes, que eu inclusive passei para vocês no dia de ontem. E para finalizar, mais uma vez ele, né, Prigozhin, dá declarações polêmicas falando que o Putin falhou no seu principal objetivo e que, inclusive, no momento, a Ucrânia tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. E Putin, toma cuidado, que logo menos os militares farão um motim, vários motins, para possível derrubada da sua liderança. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, pô, muito legal, né? Afinal, é o meu trabalho. Então, ó, seja membro, que isso ajuda bastante. Ou uma contribuição também via chave Pix sensacional. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, hein? 70 centavos por dia ali, no máximo, pô, você garante conteúdos aprofundados de resumos mensais, conteúdo de Israel, conteúdo completo de geografia para o seu vestibular, para o seu concurso, fora todas as aulas geopolíticas, de economia também, tá? Tudo que você possa imaginar ali, ó. Na plataforma, tenho certeza, galera, que você não vai se arrepender, além do contato comigo direto, professor. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo e link na descrição, tá bom? Galera, seguinte, ó, dentre várias notícias importantes, a gente tem várias mais rapidinhas aqui, né? Mas vamos iniciar sobre a questão da OTAN. A gente teve declarações aí do Stoltenberg, para quem não sabe, né? É a grande liderança da OTAN, garantindo que todos os países hoje que são membros da OTAN, segundo ele, tá? Concordam que a Ucrânia deve ser um país a entrar na OTAN num futuro próximo, mas que também todos concordam que nesse momento a Ucrânia, que é um país em guerra com movimentos separatistas, também não poderia entrar na organização, tá? Embora ele tenha falado isso, a gente sabe que para entrar na OTAN não pode ter movimento separatista, não pode estar em guerra e tem que ter um consenso de todos os países que já são membros. O Viktor Orbán, em uma rede social sua, só respondeu com what? Né? Tipo, o quê? Quer dizer que, então, o Stoltenberg está falando que todos os países concordam? Eu, Hungria, estou na OTAN e não concordo, pelo menos aparentemente, né, nas suas declarações e também no seu posicionamento geopolítico, né, mais próximo do Putin, com a entrada da Ucrânia na organização. Ele também falou, galera, que nesse momento, né, a OTAN, ela vem ajudando os ucranianos porque é muito mais uma questão de, segundo ele, claro, civilização contra a barbárie, ditadura contra a democracia, do que questões geopolíticas relacionadas a qualquer tipo de militarismo. É o futuro da geopolítica internacional que está em jogo. Além disso, a gente teve declarações também, pessoal, do Fumio Kishida, atual liderança, primeiro-ministro, né, do Japão, que deu declarações no sentido de garantir que o Japão não entrará para a OTAN, pelo menos não no seu mandato. E por que estava sendo cogitado, né? Porque o Japão, convenhamos, né, próximo ali da Rússia, tem problemas geopolíticos. Próximo da China, tem problemas geopolíticos. Problemas com a Coreia do Norte. Cara, o Japão tá meio encurralado em inimigos geopolíticos. É natural que com as recentes parcerias econômicas com a Itália e Reino Unido para fazer dos caças mais modernos, o Japão, O Japão querendo mudar a sua constituição para não ter um poderio militar somente para defesa, mas também para ataque, parcerias geopolíticas de treinamento com os Estados Unidos, quisesse se aproximar da OTAN. A gente teve, por exemplo, na época do Shinzo Abe, uma assinatura de um acordo de parceria, não presença, tá? Mas uma parceria entre OTAN e Japão. Ano passado, por exemplo, pela primeira vez na história, o Japão participou, foi convidado para fazer parte de uma cúpula
da OTAN. Então é natural pensar que com essa militarização cada vez maior do mundo, o Japão também se aproximasse da OTAN nesse sentido, tá? O que inclusive sofre várias críticas. A OTAN não está presente ali na Ásia, né? Na Turquia, claro. Mas tem uma presença muito grande no continente asiático. E a presença do Japão meio que quebraria essa logística. Lembrando que um escritório da OTAN, ele falou que pode sim ser aberto, mas a presença do Japão, pelo menos por enquanto, não. Brasil participa de uma votação na ONU, na verdade, uma das organizações da ONU, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, para falar um pouquinho sobre a questão da saúde na Ucrânia. E a gente teve duas votações. Uma proposta pela Ucrânia, que condenava a Rússia, falava de uma situação de emergência na Ucrânia e tal, e condenava a Rússia por essas ações. Foi aprovada, tá, essa resolução na ONU, na OMS, inclusive com 80 votos positivos, 52 abstenções, o Brasil, uma dessas abstenções, e 9 votos contrários, tá? E o Brasil se absteve. Por que se absteve? Porque o Brasil considera que, nesse momento, a OMS, palavras do Itamaraty, tá? A OMS não deve ser mais um órgão político. Então, quer fazer algum tipo de política de condenação à Rússia, à Ucrânia? Vamos votar isso nos órgãos que são competentes. Pô, a questão do comércio, OMC. É a questão militar, Conselho de Segurança. É a questão dos refugiados, Acnur. Ou seja, você misturar outras organizações como a OMS, que é uma questão de saúde, para também tratar do conflito, segundo o Brasil, não é o melhor posicionamento. Tanto que a Rússia, em seguida, também propôs uma votação de uma emergência na Ucrânia, emergência de saúde. E, cara, isso também não foi atendido pelo Brasil. A Rússia foi derrotada, tá? Porque ela se abstinha de responsabilidades, claro, por essa emergência. E foi recusado, mas o Brasil também não se posicionou. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, né, tentando adotar uma postura de neutralidade. Eu diria, pessoal, que pós-reunião do G7, eu não sei se o Brasil mais consegue se colocar nessa postura. Mesmo que não tenha sido a intenção, enfim, né, não sei, não tô nem na cabeça do presidente, enfim. Mas é fato que para o mundo ocidental, você pega aí matérias do Washington Post, New York Times, o Brasil, com seu posicionamento de não cumprimentar o Zelensky, de não realizar uma reunião. O Brasil alega que foi o Zelensky que não apareceu na hora marcada. Mas é fato que a reunião entre Lula e Biden e Lula e Zelensky não aconteceu. Então o Brasil, visto pelas lentes do mundo ocidental e também pela Ucrânia, hoje é um país muito mais pró-Rússia, pró-China. Notícias importantes também relacionadas a ele, Emmanuel Macron e a França, né, que está passando por imensas manifestações desde a aprovação da reforma da Previdência. Teve a aprovação de mais uma mudança polêmica. Qual, professor? É uma lei que tinha sido aprovada, com um debate, inclusive, tá? Que foi amenizado, que é a não utilização de transportes aéreos, ou seja, aviões, para deslocamentos considerados de curta distância. Inicialmente, curta distância estava sendo considerado um trajeto que poderia ser feito em até 4 horas de trem. E aí, para amenizar um pouco e poder ser aprovado, claro, também, né, e ser aplicado, diminuiu-se para 2 horas e meia. Mas mesmo assim, cara, a gente está falando de deslocamentos importantes. Por exemplo, Paris, Bordeaux, Paris, Lyon, Paris, Nantes. Cara, todos esses voos, né, serão afetados. Claro que se for uma conexão, não será afetado, né? Mas voos diretos são proibidos de serem feitos. Porque segundo a legislação francesa, né, os cálculos da França, esse trajeto poderia ser cumprido em cerca de 2 horas e meia por meio de trem. Sendo que, segundo a França, a gente tem hoje um avião gastando 77 vezes mais CO2 por passageiro do que um trem. E o trem demoraria só 40 minutos a mais. Então, relação custo-benefício aí, acerca de prejuízos ambientais e benefícios econômicos sociais, o ambiental, dessa vez, aparentemente, está ganhando. Quem é crítico dessa medida fala que, na verdade, é uma medida um pouco inócua, que não vai solucionar, nossa, agora sim, né? Reduzimos as emissões de gás carbônico, porque o número, né, a emissão, ela é muito baixa, proporcionalmente falando. Quem é defensor fala, claro, de todas essas práticas econômicas. Qual que é práticas ambientais, aliás, né? Qual que é o grande problema? Cara, é meio lei de mercado, né? Lei da oferta e da procura. Então quer dizer então que eu não posso mais usar avião para fazer esses trajetos. Vou ter que usar trem, que é só 40 minutos a mais, né? Tal, beleza, ok. Concorda que a tendência é que aumente o número de passageiros de trem? Será que existem transportes ferroviários para toda a população francesa que se deslocava de avião? Cara, de novo, eu não sei, tá? E a própria França ainda não sabe dessas consequências. Mas há o risco
que até por uma questão de lei da oferta e da procura, mais linhas ferroviárias sejam procuradas, mais transporte de trem e haja um aumento do preço do mesmo. Se a população francesa começar a perceber que reduzir o seu poder de transporte, reduzir o seu poder de compra para se locomover pelo país, em nome de pautas ambientais, isso pode gerar ainda mais protestos. Galera, convenhamos, não sei se vocês lembram, tá? A gente teve no passado recente, mas já faz um tempinho já, né? As manifestações dos coletes amarelos, por quê? Porque Emmanuel Macron, ele decidiu colocar uma taxinha a mais no combustível para fazer um fundo verde de mudança de matriz energética. É como se fosse um imposto nos combustíveis para uma pauta interessante, que é a pauta ambiental. A população francesa, ó, beleza, curta pauta ambiental, desde que não mexa no poder de consumo da população francesa. Então, talvez um eventual aumento do preço das passagens possa causar mais manifestações ainda em um país que já vem sofrendo, né, pessoal, com uma certa retração econômica, aumento do custo de vida, inflação, dentre outros problemas econômicos. A gente tem também, galera, a confirmação dele, já era meio notório, né? Ron DeSantis, governador da Flórida, será um dos candidatos pelo Partido Republicano. E, inclusive, caso o Trump não possa concorrer pelos seus enrolos na justiça, com a Stormy Daniels, a questão do roubo de documentos oficiais da Casa Branca na sua mansão na Flórida, muito possivelmente é o grande favorito. Pelos que as pesquisas indicam hoje, nas prévias do Partido Republicano, ficaria 53% Trump, 26% Ron DeSantis. Mas, cara, convenhamos que nem começou ainda, né, a campanha eleitoral. E o Ron DeSantis, por exemplo, cogita-se, né, vai rolar ainda, tá? Que o seu anúncio, né, de candidatura às prévias do Partido Republicano seja feito, inclusive, com a presença do Elon Musk, ou do Elon Musk, né, depende do seu sotaque. Entende? Então ele carrega toda essa questão, pessoal. Ele, por exemplo, comprou praticamente uma briga com a Disney, né? Essa questão da briga com a cultura woke, ele fala que a Disney fica propagando ideais aí que mexem com a cabeça das crianças, um ideal globalista de pautas, galera, que tentam mudar o comportamento dos mais jovens, o comportamento da população, até da cultura woke, né? E ele é um grande comprador dessa briga. Então isso, pelo menos, está sendo visto pela sociedade mais conservadora, geralmente mais republicana, como um cara que poderia lutar isso em nível nacional, né? Não só no nível da Flórida. Ele, inclusive, aprovou uma lei, galera, polêmica recente, né? Que é o Don't Say Gay. Então, nas escolas de educação infantil, fica proibido tratar de questões de gênero, por exemplo. Talvez, galera, numa escala nacional, em uma população americana, setor conservador, que vê isso como um problema, isso pode ganhar uma abrangência mais interessante. Será que ele vai conseguir ou será que vai ser o Trump? Deixe aí nos comentários. A gente teve também notícias importantes relacionadas à Ucrânia. A Ucrânia, pessoal, realizou ataques na região do Mar Negro, tá? Em drones, né, aquáticos não tripulados. Foi um ataque ao navio Ivan Kurs, que é um navio, galera, que mais ou menos ali faz a segurança próximo da região dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream, gasodutos utilizados pela Turquia. Ou seja, será que a Ucrânia, por mais que não, né, vá atacar diretamente, penso eu que não era essa a intenção, claro. Mas será que a Turquia, o Erdogan sendo reeleito, que é a grande possibilidade, vai acontecer agora no final de semana, né? Até o terceiro colocado nas eleições da Turquia, que teve 5% dos votos, demonstrou apoio ao Erdogan. O Erdogan teve 49,5% dos votos, ele precisa de 0,5%. Se todo mundo que votou no terceiro colocado votar no Erdogan, o cara tá reeleito com 54% dos votos, uma margem até que bem interessante, tá? Não vou dar como decidido, né? Mas é praticamente claro que o Erdogan vai ser reeleito agora no final de semana. Mas, excetuando isso, o Erdogan é um cara que está se posicionando um pouco mais pró-Rússia. Será que a Turquia vai ver com maus olhos esse ataque que foi realizado? Cara, pode ser. A Rússia falou que conseguiu neutralizar todos esses ataques, conseguiu defender os gasodutos, mas mostra como os ucranianos estão atacando os russos. Além disso, você vê isso até no Fly Radar, tá? Você percebe ali que existem 5 aeronaves da OTAN, aeronaves, pessoal, britânicas, francesas e dos Estados Unidos, sobrevoando a região do sul da Ucrânia. Tanto a região do Mar Negro, mas até o Mar Azov. Mar Azov muito mais próximo dos russos. E assim, de novo, professor, o que eles estão fazendo ali? Não existe pronunciamento oficial, tá? Mas aviões dessa monta, dessa qualidade, muito possivelmente estão fazendo algum tipo de reconhecimento para realizar mais ataques contra embarcações russas, tanto no Mar Azov quanto no Mar Negro. Professor, você pode dar 100% de certeza que é isso? Claro que eu não posso. Mas a gente está percebendo, galera, que a Ucrânia está ficando um pouco mais abusadinha, entre aspas. Possivelmente o contra-ataque
foi prometido para o final de maio, começo de junho, a gente já teve aviações sendo derrubadas na Rússia. Pô, o recente ataque até em Belgorod, que aconteceu, né? Não foi da Ucrânia exatamente, mas foram de insurgentes da própria Rússia, que aparentemente foram municiados e até treinados com inteligência da Ucrânia. E agora, galera, recebendo aí a aliança dos caças, os americanos falaram, né? Que não é para agora, mas é para a defesa futura dos ucranianos, com os tanques chegando. Possivelmente ataques até de equipamentos não tripulados podem acontecer na região do Mar Negro e Mar Azov nos próximos dias, hein, pessoal? Toma cuidado e segue aí o canal que eu sempre vou falando para vocês as futuras novidades, beleza? Falando em Belgorod, primeira coisa, tá? Faço aqui, não é exatamente uma retratação, mas eu quero deixar bem claro para vocês. E até por isso, pessoal, que eu sempre coloco as fontes que eu estou utilizando. O Ministério da Defesa da Rússia ontem garantiu que todas as tripulações, os 70 combatentes, enfim, eles foram destruídos em Belgorod, tá? Isso, Ministério da Defesa da Rússia, falei para vocês. Aparentemente hoje, o governador da região, da própria Rússia, tá? Falou que ainda existem combatentes e que eles não conseguiram exatamente retomar todas aquelas áreas que foram dominadas, que foram atacadas, né? Por esses insurgentes. Falou que ainda tá numa região um pouco conflituosa, que é bom as pessoas ali ficarem em casas e tal, mas que, né, que a Rússia deve dominar a região no futuro próximo. Então, vocês entendem, né? Até teve umas teorias aí que rolaram com fotos, né? Ó, tá, porque a Rússia divulgou uma série de fotos, né? De veículos destruídos e tal. Mas, pô, mas esse pneu aqui, ó, tá sem terra tal, né? Por que aconteceu isso? Enfim, algumas fotos que tentam demonstrar, colocando que foi uma propaganda russa, falando que tinha eliminado os insurgentes, mas na verdade eles não tinham sido eliminados. Caso a gente tenha mais novidades depois da questão de Belgorod, eu passo para vocês. Mas só uma informação curiosa, Joseph Borrell, que é uma liderança da União Europeia, um jornalista perguntou para ele, ô Borrell, e aí, o que você acha hoje da questão dos ataques, né, que aconteceram em Belgorod? Daí ele ficou meio... em Belgrado? O que aconteceu em Belgrado? Cara, pra quem não sabe, Belgrado é a capital da Sérvia, né? E aí, será que ele não sabe o que estava acontecendo em Belgorod? Será que ele não entendeu direito só? A gente já teve até o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, se pronunciando, falando que foi um ato falho. Porque, galera, Belgrado, na Sérvia, também foi um dos pontos atacados no Ocidente à época da separação da Iugoslávia, com questões de abuso aos direitos humanos, interferência na soberania nacional, uma série de questões polêmicas, né? Então, tá vendo? A União Europeia, de novo, se posicionando de maneira errada. Atacou a Sérvia, ferindo os princípios da Carta da ONU à época, e agora também se refere a Belgorod de maneira pejorativa, né? Então, uma espécie de comparação, sendo que o Borrell, cara, imagina quanto dinheiro o cara ganha pra não saber nem o que tá acontecendo em Belgorod, hein? Tem isso, tá? Mas, enfim, queria eu ganhar essa grana, né? Mas confundiu ali Belgorod com Belgrado, fica um alívio cômico aqui, vai, digamos, cômico se não fosse trágico, né? Aqui pra vocês. E para finalizar também, ele, Prigozhin, aliás, tá? Da mesma maneira, pessoal, que não são os mísseis Kinzhal, é Kinjal, também não é Prigozhin, é Prigozhin, tá? Que a gente fala. O Prigozhin, ou Prigozhin, que é um dos grandes oligarcas aí da Rússia, mais uma liderança do grupo Wagner, que conseguiu conquistar Bakhmut, pelo menos é isso que a mídia internacional está colocando, deu mais algumas declarações polêmicas, dando indícios que, nesse momento, o plano do Putin, ele falhou de maneira clara. Em que sentido, professor? O Putin falava, no início da sua operação, que ele queria desnazificar, né, enfim, tá, o território ucraniano e queria desmilitarizar aquele país. E aí ele até começou a colocar algumas comparações. Bom, a Ucrânia tinha isso de tanques, agora tem isso. Tinha isso de equipamentos, agora tem isso. Ou seja, o objetivo do Putin era desmilitarizar a Ucrânia? Putin, acho que você não conseguiu. A Ucrânia hoje é um país muito mais militarizado do que era. E, inclusive, fez uma comparação, colocando assim, olha, a gente percebe que hoje a gente tem um dos maiores exércitos do mundo, eu tenho que ser, se palavras do Prigozhin, tá? Eu tenho que ser politicamente correto, é a Rússia. Mas é fato que a Ucrânia também é muito poderosa. Então dá aquela meio que irônico, sabe? Olha, tem que falar que a Rússia é poderosa, mas olha, a Ucrânia tá ficando bastante poderosa também. E, inclusive, falou sobre questões importantes, sobre possíveis motins militares. Como assim, professor? A gente sabe, né, que a Rússia sofreu bastante perdas, baixas. O grupo Wagner, pessoal, sempre reclamava, né, que faltava equipamentos, apoio do Shoigu, Gerasimov.
e aparentemente algumas posições, até nos flancos de Bakhmut, abandonaram aquelas áreas porque não havia apoio oficial do governo da Rússia. Segundo Prigozhin, se a Rússia prolongar muito esse conflito e começar a faltar equipamentos, insumos, enfim, podem acontecer motins militares contra o Gerasimov e o Shoigu e, claro, contra o próprio Putin. Novamente, deixo para vocês. Propaganda do Prigozhin para tentar mostrar uma certa fraqueza militar? Ou será que é verdade? A Rússia está em crise? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.